Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do céu. O Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu acabei de pregar esse sermão na igreja e gravei, só que não gravou áudio, mais uma vez. Então eu cheguei em casa e já montei aqui para continuar gravar. Uns irmãos esperando, ansiosos até. E eu quero glorificar a Deus com mais esse pequeno estudo, simples e humilde estudo. E eu quero falar hoje sobre os dois Adãos e as duas esposas. Eu não tenho filmador, então eu gravo o celular. E às vezes não sei o que acontece, não gravo, enfim. Mas tá bom, tá tudo certo. Vamos lá. Nós lemos aqui e entendemos, quem conhece um pouquinho da passagem, sabe que o primeiro Adão aqui é o Adão lá de Gênesis, e o segundo Adão, ou o último Adão, que é chamado de último e depois de segundo, mas o último é Jesus Cristo. Ponto. Então qualquer um que lê isso aqui, qualquer um que ouve o título, qual é o título? Os dois Adãos e as duas igrejas. Automaticamente a pessoa vai ligar. O primeiro Adão é o Adão de Gênesis, o segundo Adão, ou o último Adão, é Jesus Cristo. Ponto. Mas vamos ver o que tem no recheio, no meio disso tudo aqui? Vamos lá. Eu tenho um sermão no meu canal, e ele se chama A Excelência do Último Adão. Eu nem consultei esse sermão para fazer alguma aplicação aqui, mas eu quero que você depois dê uma olhadinha lá. A Excelência do Último Adão, e eu quero tomar esse primeiro tópico, com esse título, A Excelência do Último Adão. Eu quero fazer alguns poucos contrastes aqui entre o primeiro Adão e o último Adão. Por que o último? Porque depois dele não tem mais nenhum que possa fazer alguma coisa. Ele é o último, o derradeiro, o começo e o fim. Ele é o que fecha a história. Os contrastes são muitos, mas eu vou citar alguns aqui. Romanos 5,12. Porque por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Olha o primeiro contraste. João 1,29. João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um faz entrar, o outro tira. 1 Coríntios 5, 21. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios 5, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O homem Adão e o homem Jesus Cristo. Olha o versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então as pessoas morrem em Adão e são vivificadas em Cristo. Olha bem isto. João 6,63, Jesus disse: As minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Peço um pouquinho de compreensão. Eu tenho aparelho no dente, acabei de falar 51 minutos e vou falar o que for necessário aqui. Então, eu estou com a boca machucada, estou com laringite hoje, mas vai ser uma benção. Muito bem. 1 Coríntios 15, 45, o primeiro Adão é a alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 46, o primeiro é natural, o segundo, o último, é espiritual. 1 Coríntios 15, 47, o primeiro é da terra, o segundo, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 48. Qual o terreno são os terrestres, e qual o celestial? Tais também os celestiais. 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então aqui está um pouco do contraste. Um é de baixo, outro é de cima. Um é natural, outro é espiritual. Um é alma vivente, outro é espírito vivificante. Um abriu a porta para o pecado e o outro é a porta para a salvação, para tirar o pecado do mundo. Então, em Adão, no primeiro Adão, nós temos morte. Romanos 5,12, eu falei agora há pouco. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Em Cristo, vida. Olha, Romanos 5,15. Olha o que diz. Vamos ler aqui rapidamente. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos
5:15. Aqui, perdão. 4. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Por um homem entrou o pecado, o primeiro Adão, e por um outro homem, o último Adão, a solução para o pecado. Então, nós temos essa grande bênção de conhecer o último Adão. Então, quem é Adão? Irmãos queridos, na igreja agora há pouco, eu pedi para a irmã colocar no telão, ficou bem legal, o nome de Adão em hebraico. Eu fiz agora aqui, rapidamente, não ficou muito legal não. Vou tentar ver se vocês conseguem pegar. Ó, Dalet, Aleph, Mem. Não ficou muito legal não, mas você pesquisa na internet, é o Aleph, Dalet e o Mem. No hebraico você lê daqui para cá, escreve daqui para cá, lê daqui para cá. Da direita para a esquerda. A palavra Aleph, né, e você sabe que o judaísmo, as letras, tem muito significado, né? Números e letras. Então Aleph quer dizer força, mestre, senhor, etc. Dalet quer dizer porta, tirar, passagem, etc. E o Mem significa águas, pessoas, nações, idiomas, línguas, mais uma série de coisas. Mas eu quero pegar só a primeira palavra de cada uma delas. Aleph, força, Dalet, porta, Mem, águas. O primeiro Adão, que tinha essas três letras, ele tinha força e foi fraca. A sua força fraquejou diante do pecado, da tentação. Dalet, porta, ele abriu a porta para o pecado. Por um homem entrou o pecado. E a morte. E Mem, águas, ligação, comunhão. Um rio de água viva flui do trono de Deus. Houve o quê? Contaminação, impureza. Cortou essa comunhão. Então, a força de Adão fraquejou, a porta foi aberta para o pecado e a morte, e as águas contaminadas perdeu a sua ligação. E a palavra Adão, o título dele, ele quer dizer, ele é o cabeça federal. No latim, foedos, aliança em latim. Ele é o cabeça federal. Por isso que quando ele peca, toda a humanidade peca. E é interessante, que eu quero que você leia, para eu demonstrar um pouco sobre isso, porque dentro da doutrina da amartiologia, que é a doutrina do pecado, nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem nasce morto em pecado. Mas eu não estava no Éden, né? Tem o jardim do Éden dentro do Éden. Tem o Éden e o jardim do Éden. Eu não estava lá, não comi do fruto proibido, etc, etc. Por que eu tenho? Porque nós estávamos em Adão. Ou ele é o cabeça da igreja, da humanidade. Cabeça federal. Olha, vou tentar explicar aqui em Atos 2:30. Sendo, pois, profeta, depois você vai ler com calma todo... Eu vou ler o 29:30. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar no seu trono. Aqui, fruto do seu lombo, guarde essa palavra, genética. Davi foi prometido a ele que do fruto dos seus lombos, aparelho reprodutivo, dos seus lombos, da sua genética, haveria um que assentaria no seu trono, falando do Messias, né? Do Messias. Guarda isso, do fruto dos seus lombos, genética. Então, olha agora, Hebreus 7, agora vai ficar mais claro. 7, 9 e 10. Hebreus, capítulo 7, versículo 9 e 10. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. A passagem de Melquisedeque está no capítulo 14 de Gênesis. Depois você lê lá, no momento que Abraão vai com seus guerreiros, lá 318, socorrem Ló, e aí Abraão vai e paga dízimo para Melquisedeque, né, o sacerdote Melquisedeque. Presta bem atenção. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, foi pai de 12 filhos, tem uma filha também, mas 12 filhos, patriarcas, e um dos patriarcas chamava-se Levi. Dos levitas, do Levi, saiu o quê? Foi separada a tribo para o sacerdócio. E o sacerdote levita, a tribo de Levi recebia dízimos. Logo, quando Abraão dá o dízimo, Levi também está dando o dízimo, porque Levi estava nos lombos, na genética de Abraão. Guarda isso, nos seus lombos, sua genética.
da genética dos lombos de Abraão sairia Levi. Então, até Levi, que ainda não existia, mas estava na genética de Abraão, que sairia na sua linhagem, pagou o dízimo a Melquisedeque. Davi, dos seus lombos, da sua genética, viria o Messias. Perfeito. Então, como Adão, o primeiro Adão, é cabeça federal, ele é nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, evidentemente, ele tinha toda a genética para reproduzir a humanidade. Então, quando ele peca, toda a humanidade peca. Nós nascemos em pecado, mortos em ofensas e pecados. Muito bem. Então, Cristo, que é o último Adão, e agora sim, esse Adão, Aleph, Dalet e Men, porta, força, porta e águas, olha bem agora em Jesus. Aleph, força. Jesus teve força para resistir, teve poder para resistir. Olha para Hebreus 7, 4,15, que diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus ressuscitado disse isso. Logo, ele teve poder, teve força para vencer, teve poder por ter vencido todo esse problema da morte, do pecado e de Satanás, etc. Dalet, porta. João 10, 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Então ele é a porta. João 4, versículo 4. Men, águas. No capítulo 4 de João, versículo 4, Jesus diz para aquela mulher samaritana que ele tem uma água que, se ele der para alguém, quem beber da água que ele tem não vai mais ter sede. Não é contaminada. É uma água de comunhão. Porque ele diz assim, ó, esta água é o Espírito Santo, faz comunhão, fica ligado, fica ligadinho. Quando bebe essa água, tem comunhão, tem íntima comunhão e não perde mais. Não perde a salvação. Essa é a verdade. João 7, 37 e 38, Jesus disse assim, no último dia da festa, ele se colocou em pé, a festa da dedicação, ele se colocou em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, aqui está um pouco dos contrastes do excelente Adão, da excelência do último Adão, e o contraste com o primeiro Adão, que abriu a porta para a morte, para o pecado e morte. Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui das duas esposas, e agora eu quero falar sobre Eva, depois eu vou falar mais um pouco dela. Olha só, em Gênesis 2, 18, o Senhor disse na criação, né? Fez o Senhor a terra, fez os animais, fez o sol, etc. Tal, e tudo que ele fazia, ele dizia, e viu o Senhor que era bom, que era muito bom, e assim por diante. No entanto, no capítulo 2, verso 18, a primeira coisa não boa aparece. Não é bom que o homem esteja só. Então, ele cria a mulher. Como ele forma a mulher? Gênesis 2, de 18 a 21, nós temos ali o relato, eu não vou ler para ganhar tempo, vou só citar, é bem conhecido, que o Senhor colocou um sono profundo em Adão, Adão na horizontal, um sono profundo. Deus então abre o seu lado, tira uma costela e dessa costela faz a mulher. Presta atenção. Em termos técnicos, ali ele abriu. Deus que criou tudo, fez brotar animais do solo, fez brotar os camelos, os elefantes do solo. Ele não pode fazer ali? Pode. Mas deixa eu falar em termos técnicos aqui, para uma conclusão melhor mais na frente. Então, vamos supor, Deus abriu literalmente, porque o texto está dizendo que ele abriu, rasgou a carne, tirou uma costela, fechou aquela carne com cautério. Pode ter usado um cautério e não ter sangrado, mas vamos fazer em termos técnicos. Cortou, sangrou. Tirou uma costela, uma cirurgia. Eles estavam num sono profundo, cirurgia geral, anestesia geral. Tira a costela e da costela faz a mulher. E apresenta Adão e ele diz aquela frase, né? Ossos dos meus ossos, etc. E tal. Só que tem um detalhe. No capítulo 2, 16 e 17, tem a ordem para Adão que ele pode comer de todas as frutas, de todos os frutos que tem no jardim. Lembre que tem o Éden e o jardim do Éden. Só que tem uma árvore que está no meio do jardim, aliás, as duas estão no meio do jardim, né? E dessa árvore você não vai comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que comer dela vai morrer. Bom. No capítulo 3 de Gênesis, vamos lá, verso de 1 a 7, olha o que diz. Capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável. A árvore, nem no fruto, a árvore desejável. Presta bem atenção nisso. Para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E depois segue o texto onde Deus chama Adão, ele sente vergonha porque estava nu, etc. E aí vem aquela história, não, o que aconteceu? Ah, a mulher que você me deu, a mulher não, foi a serpente. Aquela história toda de passar a culpa para o outro, não assumir a culpa, né? Observe o versículo 7. Então abriram os olhos de ambos, porque Adão que era o cabeça federal, eles eram um. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. E quando eles inteiramente comeram, abriram-se os olhos, porque ele era o cabeça federal, Foedos, o que da sua genética viria a raça humana. Presta bem atenção aqui. As árvores no meio, né? Gênesis 2:9, a árvore da vida está no meio. E Gênesis 3:3 também fala que a árvore do bem e do mal está no meio. 2:9, vamos ler? Está aqui do ladinho, né? Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha bem. 2:9 agora. 3:3, aliás. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim. Então as duas estavam no meio. Então no meio do ser humano, no íntimo do ser humano, no âmago, no coração do ser humano, tem ali essa dificuldade. Ele pende para o bem ou pende para o mal. O homem caído agora pende para o mal, só para o mal. A menos que Cristo intervenha. O Espírito Santo regenere, como tem falado em vários sermões. Então note bem, então Adão, na horizontal, no sono profundo, Deus tira uma das suas costelas e faz a mulher, a sua esposa. Agora eu quero falar um pouquinho da igreja. Falei agora de Eva, agora um pouquinho da esposa de Cristo, da outra mulher, da outra esposa, a igreja. Só que, curiosamente, os dois têm uma relação ali dentro de um jardim. Adão tentado no jardim, prazeroso, com toda a temperatura boa, com todo o ambiente tranquilo, e Cristo no deserto, e Cristo no Getsemane, vou falar daqui a pouquinho. Então, Adão sangrou por um lugar, Gênesis 2:21. Presta atenção. Deus podia ter usado de uma forma de cautela, Deus pode fazer, ele faz o que quiser. Mas deixa eu aplicar aqui em termos práticos. O que acontece quando abre a carne? Sangra. Então, Adão sangrou para que saísse a sua esposa. E só é Eva aquela que procede de Adão. Presta atenção nisso. Só pode ser Eva aquela que procede de Adão. Então, agora, Jesus sangrou por 7 lugares para que tivesse a igreja, sua esposa. Note, Adão na horizontal sangrou por um lugar. A Bíblia diz, pode ser que tenha sangrado por outro lugar, machucou, caiu, enfim. Mas aqui, o texto diz que o Senhor Deus cortou, pode ter cauterizado, não ter sangrado, mas vamos falar em termos técnicos. Se cortou, se abriu, sangrou. Ponto. Agora, Jesus sangrou por 7 lugares, e 7 é um número da perfeição. 7 Espíritos de Deus, e uma série de números, né? 7 homens de boa reputação, 7 candelabros, 7 igrejas, enfim, tem uma infinidade de números 7 na Bíblia, e o 7 representa perfeição. Então Jesus perfeitamente sangrou para gerar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, a sua mulher, a sua esposa. Veja bem, primeiro lugar que Jesus sangrou, na circuncisão, Brit Milá. Ao 8º dia, o menino era levado não, era feita a circuncisão na casa da pessoa, não era no templo, não, era na casa. Porque tinha que cumprir aquele período de 33 dias para homens, para a purificação mais 7, 40 dias, 41. Depois eu vou fazer um sermão sobre isso também, se devemos apresentar a criança no templo ou não, eu vou fazer um vídeo daqui uns dias sobre isso. E então, ele sangrou primeiro na circuncisão, a sua ligação com a lei. Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, cumpriu a lei. Até na cruz ele disse, está consumado. Tudo que ele cabia cumprir, ele cumpriu perfeitamente. Primeiro lugar que ele sangrou, Brit Milá, circuncisão. Segundo lugar, no Getsemane, quando ele suor e gota de sangue. Nós chamamos de... Tem 2 números, né? Mas eu marquei só um aqui, ó. Hematidrose. Os vasos capilares foram arrebentando. A sua agonia, a sua aflição de saber que daqui a pouquinho ele toma daquele cálice tão pesado, tão duro, tão cruel, a ira de Deus seria derramada sobre ele para não cair sobre os eleitos, porque o homem sofre 2 castigos, ou melhor, em 2 lugares. Ou o homem é castigado na cruz em Cristo, aliás, ele não é castigado, mas o castigo que era sobre ele cai em Cristo, o castigo que nos traz a paz,
Romanos 5:1, tendo paz com Deus. O castigo vai em Cristo, ou se o homem for rebelde a Cristo, não quiser a Cristo, não converter-se, não buscar a Deus, o castigo vai ser no inferno eterno. Então, em primeiro lugar, circuncisão. Segundo lugar, no Getsemane, o suor transformado em gotas de sangue. Terceiro lugar, nas costas, quando foi açoitado, e o açoite que os romanos faziam com aquele flagelo, eram tiras de couro com um pedaço de ferro, um pedaço de metal e também com um pedaço de osso. O metal machucava lá dentro e o osso rasgava a carne. Há relatos históricos de pessoas que morreram com açoite, não aguentaram. Alguns dizem que abria, isso é relato histórico, aparecia os ossos, aparecia o pulmão do indivíduo, tanto que cortava e abria, matava mesmo, era um negócio terrível. Então, em primeiro lugar, circuncisão. Segundo lugar, Getsemane. Terceiro lugar, costas. Quarto lugar, cabeça. Depois que foi açoitado, foram zombar dele e colocaram coroa de espinho, machucaram. Porque depois ele teria uma coroa de glória, como ele foi coroado de glória, conforme fala em Hebreus, mas primeiro foi a coroa de espinho, de humilhação, aquele que se fez homem, foi obediente, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Depois ele foi ferido nas mãos, quando os escravos atravessaram as suas mãos, seu trabalho, o fruto, o penoso trabalho da sua mão, da sua obra, ele verá e ficará satisfeito. Depois os pés sangraram, né? Pés no caminho, ele faz nos caminhar em veredas retas. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sangrou nos pés para dar o caminho para nós. Sétimo lugar, por onde ele sangrou, o lado. Depois que ele disse, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele prostra-se e dorme um profundo sono. Lembra de Adão? Na horizontal? Aqui Jesus está na vertical. Adão é terreno, Adão é de baixo, Cristo é de cima. O último Adão é espiritual, é de cima, é do alto. Assim como é o terreno, serão os terrenos. Mas assim como é o espiritual, assim serão nós espirituais. E ele faz essa ligação, religare, do latim, religare, religião, é ligar o homem com Deus. Então ele morre suspenso. Ele diz lá em João, quando eu fui levantado da terra, atrairei todos a mim. Vai mesmo, todos, 100%. Uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna, porque rejeitaram a Cristo. Imagina agora, deitado, Adão, a mulher é tirada. Cristo em pé, sangrou por 7 lugares, ali faltava mais um, porque 7 é perfeito, número perfeição. Então ele de pé sai água e sangue. Está lá em João 19:34. Sangue e água, melhor dizendo. Sangue purifica, sem derramamento de sangue na purificação, e água pura, água limpa, água que gera vida, água que é vida. Sem água não há vida. Qualquer lugar que você tiver, se não tiver água, não tem vida. Ponto. Para tirar dali a esposa dele, a noiva dele. Presta atenção. Só é Eva aquela que vem de Adão, e só é a igreja aquela que vem de Cristo. Ponto. Então, a primeira vez que Adão sangra, que a Bíblia relata, pelo menos, foi para surgir a sua esposa. A última vez que o último Adão sangrou foi para surgir a igreja. Muito bem. Agora, vamos fazer aqui dois contrastes. Um contraste sobre as duas esposas. Presta bem atenção. A primeira esposa, Eva, aprendeu do marido, porque quando ela foi criada, né, Adão ensinou para ela, pregou para ela, falou, o marido ensinou ela. E ela preferiu dar ouvido à serpente. A segunda esposa, que é a igreja, que somos nós, aprende do marido, que é Cristo, a dar ouvido a ele. E a expressão é esta, que nos chama a atenção se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A primeira esposa olhou para o fruto, para a árvore, e viu que era a árvore desejável, que era o fruto desejável, que ia ter poder, que ia ser igual a Deus. Ela foi tentada a olhar para o fruto e para a árvore, para as benesses que poderia ter ali, em rebelião a Deus e desobediência a Deus. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, ela é convidada a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, eu vou repetir, assim como só foi Eva a que saiu de Adão, só é a igreja a que sai de Jesus, não tem outro jeito. Ou é de Jesus, ou é do primeiro Adão, que é morte. Se você é de Jesus, você vai seguir os preceitos que Cristo nos deu para a sua glória e seu nome. Agora, presta bem atenção. Em Lamentações 3, 22 e 23, 3, 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã.
Grande é a sua misericórdia. Novas são a cada manhã é uma linguagem poética dentro do livro profético. Por quê? Porque a sua misericórdia não tem fim, são eternas, mas e os ímpios não vão perecer no inferno? Bom, de qualquer forma, a misericórdia continua para aqueles que vão estar no céu. Mas o que renova isso aqui é a misericórdia, que dá oportunidade para o pecador se converter, esperar ele, né? Deus dá oportunidade para ele, o tempo, né? Para que eles todos venham chegar a Cristo. Ou que chegar o último, aí ele volta e pronto. O Senhor Jesus volta e pronto. Mas o que se renova aqui não é a palavra. Eu vejo muitas pessoas falar assim: a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não, meu irmão. Não é a palavra que se renova a cada manhã. Se fosse assim, Mateus 16 queria dizer uma coisa hoje, amanhã quer dizer outra. Não. A palavra de Deus é absoluta. O que se renova são as misericórdias. Lembra lá de Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu acho que aqui a renovação é do nosso entendimento, não da palavra. E as misericórdias que se renovam. Eu acho que é Filipenses. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filipenses. 1 e 18. Não é. Não é. Tem um versículo que me fugiu agora, que fala assim, que pena que eu não estou lembrando agora. Mas fala assim, que ele ilumina o nosso entendimento. Ele ilumina o nosso entendimento. Não vou achar agora. O que você acha? Então, não é renovado a palavra, é renovado o nosso entendimento. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu vou falar uma coisa agora que eu nunca vi. Eu leio a Bíblia todo dia, durante o ano inteiro. Hoje, por sinal, eu acordo cedo, né? Mas hoje eu confesso que eu extrapolei um pouco. Eu acordei às 4 da manhã, meu dia de folga, para ser preciso, hoje é meu dia de folga. Eu acordei às 4 da manhã para ler, estudar, orar e pesquisar. E fiquei muito do meu dia fazendo isso hoje, como eu faço todos os dias que eu posso. Nem agora voltei a trabalhar no hospital, o tempo ficou mais curto, mas quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então presta atenção. Por que eu estou falando isso? Olha bem, em Gênesis 3:20, olha o que está escrito em Gênesis 3, versículo 20. Eu nunca tinha visto isso, duas coisas aqui que eu nunca tinha visto. Eu leio a Bíblia todo dia, pesquiso e oro, mas se Deus não abrir o entendimento, não consegue, irmão. Você acha que o pregador é bom pregador? Porque, claro, ele tem que se esforçar, tem que se esmerar, tem que se afadigar, tem que orar muito, buscar a Deus, pesquisar, entender em qual estilo literário está o livro, saber o contexto histórico, uma série de coisas. Não é chegar a Bíblia e minha mãe mandou bater, não, meu irmão. Tem que ralar mesmo. Trabalho, muito trabalho. E eu não tinha visto isso que eu vou dizer agora. Gênesis 3:20 e depois mais uma coisa. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Só depois da queda que ela é chamada de Eva. Note que tem muitas pessoas, espero que você não me entenda mal, que são... Eu até entendo porque eles querem identificação de igrejas que têm só nome de igreja, mas são uma treva, né? Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou assembleano roxo, eu sou universal, meu irmão. Esse negócio de nomenclatura assim, somos de Cristo, meu irmão. Somos de Jesus, somos salvos em Cristo. Congrega onde? Eu congrego na Batista hoje, irmão. Eu sou de Cristo, sou igreja, sou cristão. E em Antioquia foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Atos 11:36. Então, eu entendo, porque alguns querem diferenciar mesmo, porque tem muita tramóia por aí, então eu não sou daquela igreja, sou da outra. Eu até entendo. Mas você viu que só quando teve queda, depois da queda que teve um nome, olha agora que interessante, coisa que eu nunca tinha visto. Então não é que a palavra se renova, é que foi aberto o entendimento. Olha agora em Gênesis 5, 1 e 2. Olha bem isso. Gênesis 5, 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram, plural, criados. Eu tenho uma Bíblia aqui, que eu ganhei da minha irmã. Estava lá, o pai tem uma Bíblia, tem uns 5 quilos. É uma Bíblia católica, com os apócrifos e tal, cheio de gravura, mas eu pego para pesquisa. Teólogo tem que ter várias Bíblias para pesquisar, é muito interessante. E a tradução dela é muito interessante. E ela fala, e os chamou Adão. Você vai achar alguns dizendo assim, e eu chamou homem, os. O que eu aprendo aqui? Que eles eram um. Agora chama Eva, mas antes era um só, era Adão, era homem. Vermelho, do barro até homem. O que quer dizer isso? Qual é a lição que aprendemos aqui? Que nós temos que ser um com Cristo. Sem esse sectarismo, sem essa diferença entre sou da A, da B, da C, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de
é de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não, somos de Cristo, sim, num corpo. Olha o que diz o texto aqui. São muitos textos, né? Mas olha aqui o que diz em Romanos 12:5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Olha comigo agora, e agora já vou encerrando. Efésios 5:22. Efésios 5:22 a 33 diz assim a palavra: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, apresentar para ele mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Tem versões que não falam dos seus ossos. Aqui é corrigido fiel, fala, tem um outro que fala. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Lembra? E o chamou Adão, dois numa carne? Não chamou Adão e Eva, e o chamou Adão e chamou homem. Nós temos que ser chamados em Cristo, chamados por Cristo, chamados de Cristo. Olha pequenos cristos. Olha cristãos. As pessoas devem olhar para nós, nossas atitudes, palavras e tudo mais, e ver Cristo em nós. Temos um com Ele. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. De Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido, porque são uma carne e a igreja também é uma em Cristo. E agora, para nós encerrarmos, a minha aplicação está aqui. A minha conclusão está aqui. Nós somos um em Cristo, e o chamou Adão, e os chamou homem, e o chamou Adão. E aqui, nós somos um. E é grande esse mistério, diz o texto, digo com respeito a Cristo e a igreja, que são um no Senhor. E a aplicação é: Cristo tem uma noiva. Se não estamos em Adão, tem uma noiva. Se nós estamos em Adão, o primeiro Adão, não fazemos parte do seu corpo. Se estamos em Cristo, é nova criação e faz parte. Então eu quero que você fique com essa mensagem nesta noite. Os dois Adãos, o primeiro Adão, alma vivente, o segundo, ou melhor, o último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão é terreno, o último Adão é do alto. O primeiro Adão ficou na horizontal, embaixo, na terra, e do seu lado tirou a sua noiva. O último Adão ficou ligando entre céu e terra, suspenso, na vertical, e sangrou ali, e morreu. 3 dias. Adão dormiu no sono profundo. Cristo, 3 dias no sepulcro, mas ressurgiu para o louvor da sua santa glória depois de 3 dias, e voltará para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Se você está em Adão, o primeiro Adão, você está morto. Em Adão, morte. Mas em Cristo, vida e vida abundante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em Cristo Jesus. Amém.